mestre, se o senhor quiser começar. Então, vamos lá. Já avisaram também para quem não entrou ainda, para entrarem, mas tá tudo bem. Tá bom. Vamos lá, porque vocês precisam se organizar. Bom dia a todos, obrigado pela atenção e disponibilidade. Eu sou o professor Fred, somos da nefrologia. Nós temos o privilégio de conversar com vocês alguns semestres antes. É uma pena que a gente não vai se conhecer pessoalmente, mas não vai faltar oportunidade para a gente discutir um pouco dentro da propedêutica médica, dentro da semiologia, o desafio de discutir como avaliar, do ponto de vista de anamnese, de exame físico e de estratégias complementares de diagnóstico, as síndromes nefrológicas, como que a gente consegue fazer hipóteses diagnósticas em cima dessas queixas, e é um desafio que a gente hoje vai tentar desdobrar com vocês, tá certo? Podem parar e se quiserem interromper e fazer alguma pergunta ao longo da apresentação ou no final, vocês fiquem à vontade. Então, só lembrando da histologia, da anatomia, da fisiologia renal, os rins são órgãos pares, eles estão no espaço retroperitoneal, recebem, como vocês lembram, um volume importante do débito cardíaco, cerca de 25% do débito cardíaco, e suas unidades funcionais são os néfrons, tá? Só receber 25% do débito cardíaco já é uma ilustração de quanto nossos rins estão expostos a agressões e quanto eles podem se interrelacionar com outros órgãos e sistemas, né? A grande via de comunicação, que é a circulação sanguínea, está em 25% do débito cardíaco está passando pelos rins, num volume de aproximadamente 1,2 litros por minuto de sangue. Isso é muito importante. Lembrando também a todos quais são as principais funções renais que têm implicações na anamnese, no exame físico, nos diagnósticos sindrômicos e nas patologias que se desenvolvem, né? A função de filtração glomerular ou de depuração ou de clareamento de escórias do metabolismo, especialmente do metabolismo nitrogenado, eletrólitos e muitas outras substâncias. A regulação do equilíbrio hídrico, do equilíbrio eletrolítico, do equilíbrio ácido-básico, a regulação da pressão arterial, a síntese de eritropoietina e a síntese da vitamina D ativa, do calcitriol, todas são funções dos rins. E essas doenças que acometem os rins, elas vão trazer implicações para essas funções, né? Mas elas acometem de acordo com a sua característica, com a sua patogenicidade, o que a gente chama de diferentes compartimentos renais, né? Esses compartimentos seriam os glomérulos, os túbulos, o interstício e a circulação. E cada um desses compartimentos, ao ser acometido por determinada patologia, se não diagnosticado e se não tratado a tempo, acaba levando ao comprometimento também dos demais compartimentos, evoluindo em razão dessa evolução desfavorável, em boa parte das vezes, para a perda imediata ou progressiva das funções renais, né? Principalmente, na grande maioria, dentro do síndrome doença renal crônica, que tem uma evolução inexorável para a perda de todas as funções e a necessidade, no estágio final dessa evolução, de algum tratamento substitutivo renal, como diálise ou transplante renal. E como que a gente faz essa exploração propedêutica dos rins? Como é que a gente organiza mentalmente e classifica e dá um norte técnico e científico a essas informações? Muito importante seguir o script, né? Nunca esqueçam de que o que está posto dentro da semiologia tem uma razão de ser e é muito importante para a caracterização do paciente, de suas queixas e evoluções,
para que a gente possa elaborar uma hipótese diagnóstica precisa. Então, é muito importante a identificação, a idade, o sexo, a raça. Existem doenças que são mais prevalentes em cada uma dessas situações, né? Profissão, com exposição a agentes tóxicos, naturalidade e procedência, quando a gente fala de doenças especialmente infecciosas e endêmicas, que também podem acometer os rins. Por exemplo, a nossa velha esquistosomose pode levar a uma glomerulopatia esquistossomótica, tá? A tuberculose, ela pode também atingir o sistema gênito-urinário, por exemplo, né? Em relação à queixa principal e duração da mesma, é muito importante que vocês exercitem-se para que transformem a informação do paciente em algo objetivo, em algo claro, em algo que outros colegas possam, ao ver aquele documento, aquele prontuário, possam entender a queixa, né? Usar poucas palavras para queixa, citar, entre aspas, às vezes, as expressões utilizadas pelo paciente e evitar sempre nessa queixa rótulos diagnósticos já de cara. É muito importante perguntar qual é a queixa, o que o paciente sente, como aquilo evolui, para que a gente possa desenhar bem essa queixa principal. A queixa é o coração da anamnese, né? E evitando rótulos iniciais, você acaba evitando se conduzir por essas conclusões na hora que você avança com a história da doença atual, né? E se você está recebendo, enquanto um clínico, um generalista, ou no futuro até como um nefrologista, se é um paciente encaminhado por outro médico, descrever o motivo desse encaminhamento, né? A história da doença atual, muito importante se nortear por esse sintoma principal referido pelo paciente na queixa, com uma cronologia adequada, tentando relacionar os outros sintomas que ele descreve a esse sintoma principal, lembrando que não é um copia e cola do que o paciente fala, é uma avaliação, é um registro dessas informações traduzidas para uma linguagem técnica, né, com um fundamento técnico e que dê um norte para a descrição. É difícil no início, mas aos poucos vocês conseguem fazer isso com toda certeza. O interrogatório sintomatológico, o próximo item da anamnese, é objeto da nossa discussão com mais detalhes na aula. Eu vou pular e vamos comentar um pouquinho sobre o próximo item, os antecedentes pessoais. Muito importante que sejam questionados quando a gente está com uma suspeita de doença renal, por exemplo, antecedente de hipertensão arterial. Hipertensão arterial primária pode ser causa de doença renal e doença renal pode ser causa de hipertensão. Então, é muito importante nortear se é hipertenso, há quanto tempo, que drogas já usou, que efeitos colaterais, que outras complicações de outros órgãos ou sistemas esse paciente já apresentou relacionadas à hipertensão. O diabetes mellitus, sem sombra de dúvida, também é um antecedente muito importante. Ao lado da hipertensão, são os dois principais causas, as duas principais causas, as duas principais etiologias de doença renal crônica que leva o paciente à diálise. O diabetes ainda mais do que a própria hipertensão arterial. Antecedentes de gota e hiperuricemia, muito importante, uma vez que pode estar relacionado, por exemplo, com litíase por ácido úrico, pode estar relacionado com o uso crônico de anti-inflamatórios não hormonais para o cuidado da dor. Então, é um antecedente que precisa sempre ser buscado junto a esses pacientes. Antecedentes de colagenose, de doenças do tecido conjuntivo, o lúpus, artrite reumatoide, outras patologias em que possa ajudar no norte do diagnóstico da situação atual. Infecções prévias de repetição, por exemplo, infecções do trato urinário de repetição, diagnóstico prévio de doenças urológicas, de uropatias na infância ou mesmo na idade mais avançada, cirurgias prévias, por exemplo, que possam ter alguma correlação, por exemplo, uma cirurgia ginecológica pode inadvertidamente haver uma ligadura do ureter, por exemplo, e isso não ser percebido.
Enfim, são situações que a gente precisa sempre investigar e questionar. Muito importante também, nos antecedentes, o uso de drogas nefrotóxicas, como anti-inflamatórios não hormonais em especial, além de antibióticos e outras medicações, né? Hábitos de vida, condições sociais, econômicas e culturais também muito importantes, né? Tabagismo, etilismo, acesso a saneamento básico, etc. Antecedentes familiares também muito importantes, guardadas as mesmas categorias dos antecedentes pessoais, muito importante questionar os antecedentes familiares do paciente. Tudo bem até agora, gente? Alguma dúvida? Tudo certo. Então, vamos em frente, então, agora discutir um pouquinho do interrogatório sintomatológico. O que é importante na semiologia, na propedêutica renal, a gente questionar em termos de interrogatório sintomatológico. Então, a gente listou aqui alguns itens importantes que precisam ser melhor analisados. A dor, alterações miccionais, alterações do volume e do ritmo urinário, alterações da cor da urina, alterações do odor da urina, presença de edema, presença de hipertensão arterial. Então, vamos discutir um pouquinho cada um desses itens. Em relação à dor, é muito frequente que a dor de origem renal seja uma dor lombar, uma dor no flanco, e ela é habitualmente decorrente de distensão da cápsula renal, tá? E a gente tem distensão da cápsula renal quando eu tenho alguma obstrução, por exemplo, da via urinária, por exemplo, a ruptura de um cisto com sangramento e aumento da pressão no parênquima renal. Processos inflamatórios, por exemplo, uma pielonefrite aguda com infiltração e edema do interstício renal e distensão da cápsula, ou eventualmente até em situações excepcionais, um infarto renal com hemorragia no parênquima ou mesmo necrose tumoral podem ser causas de dor por distensão da cápsula renal. A dor mais comumente descrita e a mais frequente mesmo do ponto de vista epidemiológico é a que a gente chama clássica cólica nefrética, que é a obstrução do trato urinário com dilatação da pelve renal e do ureter, com uma dor importante, em especial no ângulo costo-vertebral, que se irradia para a fossa ilíaca e região inguinal. E a causa mais comum é a migração de um cálculo renal, é a litíase urinária, em especial quando está ao longo do ureter, tá? Levando a a esse conjunto de fatores. É o mais comum, vai ser muito frequente vocês se depararem quando começarem a exercer a prática clínica, em especial em emergências, por exemplo, que é a cólica nefrética, o dor renal, o dor de origem renal, na região lombar, principalmente. Também avaliamos e discutimos quando é uma dor que a gente chama dor vesical. É uma dor na região suprapúbica que a gente precisa discernir e investigar um pouco mais no interrogatório sintomatológico. Normalmente é decorrente de uma irritação do trígono e do colo vesical, em especial nas inflamações ou nas infecções, especialmente as infecções bacterianas do trato urinário baixo, né, da bexiga. Aí são as cistites que costumam levar a esse quadro de dor vesical. Muitas vezes, esse quadro inflamatório, quando mais intenso, quando mais exuberante, podem levar a uma situação chamada tenesmo vesical, tá? É um nome meio chato, mas a gente faz a correlação para a via urinária também. É a emissão lenta e dolorosa da urina por esse processo inflamatório mais intenso. Então, a dor vesical a gente pode questionar, além da dor da cólica nefrética, a dor caracterizada como tenesmo vesical, e muitas vezes o paciente refere uma dor perineal, que precisamos sempre nessa circunstância não deixar de pensar na hipótese de prostatite aguda, né, que pode se apresentar como dor perineal, normalmente uma dor referida. O paciente entende ou percebe que é no sacro ou no reto, mas isso a gente tem que sempre transportar para a possibilidade de ser, em especial no sexo masculino,
né, a hipótese de prostatite aguda. Então, essas são as principais manifestações de dor de origem renal ou dor de origem na via urinária que a gente precisa destrinchar e discorrer um pouco mais no interrogatório sintomatológico, né? Em relação a alterações miccionais, também é muito importante a gente questionar o paciente, né? A micção é um ato fisiológico de sincronia perfeita de musculatura lisa da bexiga, musculatura da uretra, havendo aí a participação do sistema nervoso simpático, parasimpático, inibição e estimulação dos reflexos de enchimento e micção. Um adulto saudável tem uma capacidade vesical aí em torno de 400 a 600 ml e a micção a cada 4 ou 6 horas durante o dia e não urina à noite. Essa é mais ou menos a caracterização clínica de um adulto sem doença renal ou sem doença das vias urinárias, né? Uma micção que vai de 800 a 2.500 ml por dia, de acordo com a ingesta hídrica. Tá? E quais seriam essas alterações do jato urinário mais importantes, ou que a gente sempre deve buscar referência, né? Então, por exemplo, um jato fraco, lento e fino em crianças do sexo masculino podem sugerir fimose ou estenose da uretra, ou mesmo a patologia chamada válvula de uretra posterior. A gente vai discutir um pouquinho essas hipóteses, mas em sendo uma criança do sexo masculino, é importante a gente pensar nessas possibilidades e buscar com os pais informações mais precisas sobre como é o jato urinário, né? Já numa faixa etária mais avançada, como por exemplo em homens idosos, a hesitação para urinar, o esforço, a diminuição da força do jato, do calibre do jato, sugerem obstrução infravesical, que a gente chama, ou obstrução de origem prostática. Então, são duas populações em que as alterações do jato urinário precisam ser esmiuçadas no interrogatório sintomatológico. Além das alterações do jato, outra alteração miccional importante é a retenção urinária, ou seja, a incapacidade de esvaziar a bexiga, de maneira que muitas vezes no exame físico a gente consegue até palpar essa bexiga distendida, né? E isso em crianças pode ocorrer nessa patologia que a gente vai discutir, que a gente sempre tem que pensar em crianças do sexo masculino, que é a válvula de uretra posterior, mas pode ser também um cálculo vesical impactado na uretra, eu posso ter uma estenose da uretra, ou mesmo uma fimose cerrada com bala no post-it, ou até uma disfunção neurovesical que não está diagnosticada. Em adultos jovens, a retenção urinária pode ocorrer por aumento da próstata em prostatites infecciosas agudas, por exemplo, ou se o paciente tem um trauma uretral com lesão, ou mesmo um trauma de medula espinhal, em que eu tenho disfunção do esvaziamento vesical. São possibilidades para explicar a retenção urinária em adultos jovens. E em idosos, a gente sempre lembrar, como comentamos, o crescimento da próstata, doenças neurológicas acometendo essa inervação do sistema urinário, como, por exemplo, a esclerose múltipla, ou mesmo drogas anticolinérgicas que vão inibir o esvaziamento vesical. Tudo bem até agora, gente? Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Vamos em frente. Então, o que é a válvula de uretra posterior que a gente está insistindo, e especialmente para quem vai no futuro ser pediatra, e a gente precisa valorizar muito a queixa, o relato dos pais quando a criança tem um jato urinário fraco, etc. A figura não é das mais maravilhosas, não, mas é como se fosse uma invaginação, criando uma válvulazinha na mucosa do assoalho da próstata, na porção, desculpe, da uretra, na porção prostática, tá? De forma que aqui nessa escopia a gente vê praticamente a uretra fechada e aqui um tratamento com fulguração, retirando, queimando mesmo essa válvula e o resultado final abrindo. Isso aqui, quando diagnosticado e feito em tempo hábil, vai permitir que essa criança tenha um desenvolvimento normal
e que a obstrução crônica das vias urinárias não leve, até no futuro, a uma uropatia obstrutiva com doença renal crônica. Então, é muito importante pensar nessa possibilidade, repito, no menino, numa criança do sexo masculino. Outras alterações miccionais, né? Além da retenção urinária, além de alterações do jato urinário, é a incontinência urinária. Incontinência é a perda involuntária de urina. Nas mulheres, basicamente, como causa mais importante, as cisto-uretroceles, né? Por exemplo, nas multíporas, por uma alteração da musculatura do assoalho pélvico, levando a essa situação que a gente aqui pode observar na figura. E nos homens, pode ocorrer a incontinência que a gente chama de incontinência paradoxal, que a gente sempre deve pensar, que é a incontinência também chamada de transbordamento, aqui entre aspas. É basicamente aquele paciente idoso que tem uma hipertrofia prostática, uma obstrução, faz retenção urinária, mas ele, ao mesmo tempo, ele pode apresentar incontinência, por isso que ela se chama paradoxal. E isso ocorre quando a pressão dentro da bexiga é tão grande por essa retenção que acaba se sobrepondo à pressão de resistência da uretra e o paciente tem incontinência, né? Que é o que a gente chama de incontinência paradoxal. Então, são alterações que, de acordo com o sexo, a gente vai ter uma avaliação mais precisa. Alterações do volume e do ritmo urinário também são queixas importantes que a gente pode esmiuçar no interrogatório sintomatológico e dar o nome correto àquela alteração. Então, por exemplo, alterações de volume, a gente pode falar de oligúria, de anúria ou de poliúria, tá? O que é que a gente chama de oligúria? Num adulto médio, uma redução do volume urinário abaixo de 400 ml por dia, que é aquele valor mínimo capaz de permitir a eliminação dos catabólitos com a função renal preservada. Então, a oligúria pode ocorrer, por exemplo, de maneira aguda, num quadro de hipovolemia, por redução da perfusão renal, redução do volume urinário, por uma redução do volume arterial efetivo, por exemplo, em cardiopatas, em hepatopatas, e que podem evoluir com o que a gente na clínica chama de síndrome cardiorrenal ou síndrome hepatorrenal, com redução do volume urinário, ou se eu tenho uma lesão renal estabelecida, aguda e crônica, glomerular, tubular, obstrutiva, levando à redução do volume urinário. Então, abaixo de 400 ml, bem documentado, eu tenho oligúria, e essas são as causas que chamam a atenção de acordo com o contexto clínico. Já a anúria, a gente chama o volume urinário abaixo de 100 ml por dia. Isso já é uma situação mais grave, que a gente deve ficar atento, né? Por exemplo, em necrose cortical, quando que a gente tem uma necrose cortical? Quando uma hipovolemia, um choque hipovolêmico, por diferentes motivos, pode ter sido muito intenso e tem se demorado a reverter, e que ao invés de evoluir com uma recuperação posterior da função renal, eu tenho morte mesmo dos glomérulos, necrose do córtex e uma perda definitiva da função renal. Isso pode levar à anúria. Obstrução do trato urinário, por exemplo, pode evoluir com anúria, com retenção urinária, mas que com algum mecanismo, por exemplo, uma simples sondagem vesical de alívio, a gente pode verificar que o volume urinário só estava retido, mas estava num volume abaixo de 100 ml por micção espontânea, também a gente vai chamar isso de anúria. Trombose das artérias renais é uma situação mais rara, mas que também vai levar a uma redução da perfusão renal, perda da função renal e evolui com anúria, né? Então, lesões renais agudas mais graves evoluem com anúria. E poliúria é o que a gente chama o volume urinário acima de 2.500 ml por dia. Isso ocorre em situações, por exemplo, de diurese osmótica, por exemplo, no diabetes mellitus, né, a glicosúria levando a uma diurese osmótica, ou a incapacidade de concentração urinária, que pode ocorrer na doença renal crônica, pode ocorrer no diabetes insípidos.
e até a maior ingesta hídrica pode levar a uma situação de poliúria. Então, cada uma dessas precisa ser bem caracterizada em termos de volume e situada dentro do contexto clínico que a gente está avaliando, né? Lembrando que a anúria também pode ocorrer na doença renal crônica no seu estágio final, quando o paciente já está em diálise crônica, além das lesões agudas, né? Também a doença renal crônica. Também podemos citar algumas outras alterações do ritmo urinário de queixas como a disúria, a urgência miccional e a polaciúria. Vejam que os termos às vezes são meio chatinhos, mas polaciúria não é poliúria, por exemplo, né? O que a gente chama de disúria é a micção associada a dor, queimor ou desconforto, classicamente nas cistites não complicadas, tá? Então, o termo correto para a gente descrever na anamnese é disúria. Também esses pacientes podem apresentar o que a gente chama urgência miccional. O que é urgência miccional? É a necessidade súbita de urinar, que muitas vezes acontecem nesses contextos anteriores que a gente discutiu, né? Uma obstrução com retenção urinária ou mesmo uma irritação do trígono vesical na cistite, pode levar à urgência miccional. Polaciúria é diferente de poliúria. Polaciúria é um aumento da frequência das micções com a eliminação de pequenas quantidades de urina, né? Então, o paciente tem a necessidade de urinar mais vezes, mesmo que a bexiga não esteja cheia, né? Isso pode ocorrer, como a gente comentou, nas cistites não complicadas, na litíase ou no tumor da bexiga, né? Na hiperplasia prostática, no câncer da próstata. Se eu tenho uma compressão extrínseca da bexiga, por exemplo, existe a polaciúria fisiológica da gestação no último trimestre, em que a compressão extrínseca da bexiga pelo útero gravídico pode explicar a polaciúria. Doenças neurológicas e ansiedades podem também estar associadas. E quando eu tenho disúria, urgência miccional e polaciúria juntos, eu tenho classicamente aí um conjunto de sintomas de processos inflamatórios da bexiga, da próstata ou da uretra, né? E a gente pensar em patologias da via urinária baixa. Um outro termo importante que a gente tem que aprender e se acostumar é a inversão do ritmo miccional em relação ao período do dia, que é a nictúria ou noctúria, em que a gente tem um maior volume de diurese no período noturno, tá? Que não é o habitual. E isso pode ocorrer, por exemplo, nos portadores de doença renal crônica, em estágios intermediários, em que ele tem ainda diurese, mas já perdeu, por exemplo, a capacidade de concentração urinária. E com isso, você durante a noite vai levantar e vai urinar mais vezes. Na hipertrofia prostática benigna, por exemplo, da mesma forma, né? Se eu tenho retenção urinária, a bexiga vai encher mais rápido e eu vou acordar mais vezes para urinar. O diabetes descompensado pelo mesmo motivo, a hiperglicemia durante a noite vai aumentar e vai trazer poliúria e nictúria, né? Infecções do trato urinário pelo mecanismo de irritação mesmo da região do trígono, e aquelas situações de hepatopatas ou de insuficiência cardíaca, em que eu tenho, também pela retenção hídrica, a possibilidade de evoluir com nictúria ou noctúria. São sinônimos, tá? Não há diferença, é a mesma coisa, que é a inversão do ritmo miccional. Em relação a alterações da cor da urina, a gente também chama a atenção a algumas circunstâncias. Por exemplo, é sabido que a urina é transparente, né? E a cor varia do amarelo claro ao amarelo escuro. E a gente pode, eventualmente, encontrar situações de alteração da cor da urina. Por exemplo, é muito comum o paciente dizer que está com a urina escura, que está vermelha, e aí você tenta avaliar e investigar na urina avermelhada se ele tem uma hematúria, né, por exemplo, presença de sangue mesmo na urina, se é uma hemoglobinúria, por exemplo, secundária a uma hemólise intravascular, em que eu tenha aí a excreção do pigmento hemoglobina na urina, ou se eu tenho um quadro, por exemplo, de destruição muscular com rapidomiólise, em que eu tenho mioglobinúria,
em que também a coloração da urina fica avermelhada, tá? E existe uma situação que, às vezes, assusta muito as pessoas, e é motivo, muitas vezes, de busca ao consultório de nefrologia, é o consumo excessivo de beterraba, em que a urina fica realmente avermelhada, e isso acontece, tá? Mas é importante a gente fazer o diagnóstico diferencial entre hematúria, hemoglobinuria e mioglobinuria, de acordo, claro, com o contexto clínico que o paciente se apresenta, né? Também, no nosso meio, graças a Deus, em franca regressão, a quilúria associada à filariose, né, em que a urina fica turva, leitosa, e isso pode chamar a atenção para o diagnóstico de filariose, né? A urina também pode ficar turva em infecções urinárias bacterianas mesmo, tá? Coloração alaranjada, por exemplo, é descrita com o uso de algumas medicações, como a rifampicina, utilizada no tratamento da tuberculose e em outras situações, e a fenazopiridina, que é um antisséptico das vias urinárias que deixa a urina alaranjada também, tá? Coloração azul ou esverdeada também pode ser descrita pelo paciente, e as principais causas são infecções por algumas bactérias, como proteus e pseudomonas, que geram esses pigmentos azulados ou esverdeados, em que a gente identifica isso visualmente mesmo na micção. E existe uma droga chamada metenamina, que é também um antisséptico das vias urinárias, que deixa a urina com coloração azulada. Então, é partir para a investigação e encontrar, dentro desse contexto, qual a patologia que está por trás da alteração da cor da urina. Então, é muito importante a caracterização, lembrando de cada um desses sinais e sintomas que a gente está discutindo, né? Por exemplo, a hematúria, ela pode ser, para ser, claro, referida pelo paciente, é uma hematúria macroscópica. A gente também conceitua hematúria microscópica pela presença de hemácias no exame sumário de urina. Mas, para vocês terem uma ideia, 1 ml de sangue em 1,5 litro de urina já produz hematúria macroscópica, tá? Então, se o paciente refere, uma outra coisa que é importante para partir na caracterização clínica é se essa hematúria ela é total, ou seja, ao longo de toda a micção, ou se ela é uma hematúria só inicial ou só terminal, tá? Então, por exemplo, uma hematúria decorrente de um tumor de origem renal, ela é habitualmente uma hematúria total, tá? Porque toda a micção pode apresentar o sangramento oriundo daquele tumor que está sangrando. Ou de uma doença glomerular que cursa com hematúria macroscópica. Isso pode ocorrer, por exemplo, numa doença que vocês vão estudar no futuro, que chama-se nefropatia mesangial do IgA. Ela pode ter como quadro clínico hematúria macroscópica. E como é uma hematúria de origem renal, também ela vai ser uma hematúria total, ou seja, ao longo de toda a micção. Assim como hematúrias provenientes do ureter ou da bexiga, seja, por exemplo, por uma lesão por cálculo, por tumores, por exemplo, tá? Quando a hematúria é só inicial ou só final ou terminal, a gente sempre pensa em patologias da via urinária terminal, né? Como a próstata crescida com algum pequeno sangramento decorrente de, por exemplo, um vasinho prostático que rompe, ou um comprometimento uretral. Então, aquele sangramento inicial ou final sugerem patologias prostáticas ou uretrais, né? Aqui só uma figura para mostrar para vocês a quilúria da filariose, né? É uma patologia que já foi muito importante aqui no nosso meio, na região metropolitana do Recife, mas está em franca regressão, segundo os estudos epidemiológicos mais recentes. Mas na filariose, a gente tem a inflamação, a infecção de vasos linfáticos nessa região pélvica, e que esse acúmulo de linfa, essa obstrução linfática, ela pode concorrer com fistulização para o sistema excretor urinário e levando à quilúria, ou seja, você tem o comprometimento dos vasos linfáticos, obstrução linfática, a elefantíase, a hidrocele,
acometendo aquela região, e quando pega essa região pélvica, eu posso ter fistulização para a via urinária com quilúria. Então, é uma descrição muito marcante que o paciente refere. Alterações do odor da urina também podem ser referidas, e claro que numa anamnese a gente não vai pedir para que o paciente faça uma micção para a gente mesmo sentir o odor, mas a referência que ele faz é importante. Então, um odor fétido vai sempre sugerir a possibilidade de infecção, mas às vezes o paciente confunde o odor sui generis da urina mais concentrada com o odor fétido. Então, é preciso perguntar um pouco mais, entender, por exemplo, se ele aumenta o débito urinário bebendo mais água, se esse odor desaparece, o que não seria um odor de infecção, poderia ser só a concentração urinária, enfim. E algumas medicações e algumas vitaminas também podem trazer alteração do odor da urina. Então, é importante a gente também questionar isso no interrogatório sintomatológico, tá? Em relação aos edemas, né, também uma queixa ou uma observação de exame físico, mas é também uma referência na anamnese do paciente. O edema nada mais é do que a retenção hidrossalina, né, um aumento do volume intersticial, do extracelular, por retenção de água e sódio. E nas doenças renais, principalmente acomete a região periorbitária, por ser um tecido celular mais frouxo, mais fácil de acumular, em especial pela manhã, quando o paciente está em decúbito, né, e tem aquele edema periorbitário, e os edemas de extremidades também são as características mais frequentes. O edema nas doenças renais, ele pode ter duas causas mais importantes, tá? O que a gente chama de edema nefrótico e o que a gente chama de edema por redução do ritmo de filtração glomerular. O edema que a gente chama de nefrótico é aquele decorrente de proteinúria maciça, de uma patologia glomerular que leva à perda importante de proteína pela perda de barreira da membrana basal glomerular e proteinúria, tá? Com isso, eu tenho hipoalbuminemia, redução da concentração de albumina no plasma, e com isso, redução da pressão oncótica no compartimento intravascular e a migração de líquido do interstício, de dentro do vaso para o interstício. Esse edema secundário à proteinúria, ele costuma ser um edema mais generalizado e de grandes proporções. Já o edema por redução do ritmo de filtração glomerular costuma ser um edema de menor intensidade em relação ao edema nefrótico, e ele é decorrente ou de uma lesão renal aguda ou de uma doença renal crônica, não necessariamente associado à hipoalbuminemia e secundária à proteinúria. É uma redução mesmo do ritmo de filtração glomerular. A hipertensão arterial sistêmica, também importante de ser avaliada no interrogatório sintomatológico, é uma importante manifestação de doenças renais. Como a gente comentou no início da nossa discussão, a hipertensão arterial primária ou familiar pode levar à perda da função renal, levando a uma situação que a gente chama de nefroesclerose hipertensiva, uma agressão do compartimento vascular do parênquima renal pela hipertensão arterial, ou eu posso ter, ao contrário, uma hipertensão arterial sistêmica secundária a uma doença que está acometendo os rins. Por exemplo, uma doença renal crônica com redução do ritmo de filtração glomerular, ela pode levar à hipertensão, ou pelo desequilíbrio e da hidrossalino com retenção de água e de sódio, ou pela ativação crônica do sistema renina-angiotensina-aldosterona pela doença renal, gerando hipertensão. Então, esses são talvez os dois mecanismos mais importantes no contexto da geração da hipertensão arterial secundária
a doenças renais. Uma outra situação que também pode levar à hipertensão arterial secundária é que a gente sempre deve pensar nessa possibilidade a partir do interrogatório sintomatológico e mais para frente do exame físico do diagnóstico da doença renal que está sendo investigada, que é a estenose da artéria renal, ou seja, por exemplo, uma placa de ateroma em uma das artérias renais, levando a uma redução significativa do fluxo sanguíneo renal. Essa redução do fluxo sanguíneo renal é interpretada lá pela mácula densa como uma hipoperfusão, e aquilo ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona com geração de hipertensão, tá? Então, hipertensão muito importante no interrogatório sintomatológico. Alguma dúvida, gente, até agora? Tudo certo, professor. Então, diante desse conhecimento, em especial dos sinais e sintomas que acometem os pacientes portadores de doenças renais e todo o outro contexto de anamnese, uma queixa principal e uma história da doença atual bem caracterizadas, os antecedentes bem pesquisados, tanto pessoais como familiares, a gente somando todos esses comemorativos clínicos, a gente pode, de acordo com a apresentação, já considerar a possibilidade de fazer um diagnóstico sindrômico, ou seja, esse paciente tem uma doença renal, provavelmente na apresentação sindrômica XYZ, tá? E é isso que a gente vai discutir um pouquinho agora, para a gente fechar a nossa aula. Ou seja, tudo aquilo que a gente discutiu, como é que a gente classifica, juntando esses sinais e sintomas em diagnósticos sindrômicos, para poder facilitar a investigação etiológica e o tratamento posteriormente, tá certo? Então, todas essas são síndromes nefrológicas. A gente destacou em azul, acho que a gente vai discutir aqui com vocês, mas também essas outras são consideradas manifestações de doenças renais, mas a gente já fizemos alguns comentários, mas nós vamos nos deter nessas outras que estão destacadas. Então, por exemplo, o que é que a gente chama de um paciente que tem alterações glomerulares mínimas, né? Isso a gente vai poder dar esse diagnóstico num paciente que não tem nenhum sinal clínico e que a gente encontra no exame de urina ou a presença de microalbuminúria, que é a excreção de albumina na faixa de 30 a 300 miligramas por grama de creatinina, tá? Ou a presença de proteinúria na dosagem de proteínas na urina de 24 horas, na faixa de 150 a 3 gramas, ou a presença de hematúria. Então, um exemplo clássico de alteração glomerular mínima. O paciente portador de diabetes, por exemplo, que tem a sua função renal preservada, a doença renal do diabetes está em estágios iniciais e só se manifesta por microalbuminúria. Então, a apresentação da doença renal do diabetes, ela pode se iniciar como um síndrome de alteração glomerular mínima pela presença de microalbuminúria, por exemplo, tá? A gente pode ter também o que denominamos de síndrome nefrítica, que é uma caracterização dos sinais e sintomas. Presença de hematúria, micro ou macroscópica, presença de hipertensão arterial, presença de edema. Os três juntos caracterizam clinicamente uma síndrome nefrítica. Eu posso ter também associada a presença de proteinúria, via de regra, uma proteinúria abaixo de 3 gramas nas 24 horas. Mas o que caracteriza a síndrome são as hematúria, hipertensão arterial e edema. O clássico contexto clínico que evolui com síndrome nefrítica são as glomerulonefrites com proliferação celular e infiltração celular do glomérulo, como, por exemplo, na glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica.
em que eu tenho uma proliferação celular no glomérulo com redução da superfície de filtração glomerular. Se vocês olharem aqui nessa histologia de um glomérulo normal, todas essas áreas clarinhas são as luzes dos capilares glomerulares, por onde eu vou ter a passagem de sangue e a filtração glomerular. Nas situações clínicas que cursam com síndrome nefrítica, como, por exemplo, na glomerulonefrite pós-estreptocócica, na glomerulonefrite difusa aguda, eu tenho uma proliferação celular e uma redução da superfície filtrante dos glomérulos, gerando hipertensão, gerando edema, e por haver um processo inflamatório com uma agressão endotelial, eu vou ter também hematúria. Então, síndrome nefrítica caracterizada por hematúria, hipertensão e edemas. Vocês vão, na nefrologia, poder entender melhor as outras patologias que cursam com síndrome nefrítica. Então, além das alterações glomerulares mínimas e da síndrome nefrítica, é muito importante o conhecimento da síndrome nefrótica, tá? Então, nefrítica, nefrótica. Nefrítica sempre associada a um processo inflamatório glomerular, tá certo? Por diferentes causas. Estamos aqui citando a deposição que ocorre de imunocomplexos com a glomerulonefrite pós-estreptocócica, mas isso pode ocorrer em outras patologias, por exemplo, na glomerulonefrite do lúpus, para ilustrar mais uma causa. Já as patologias que levam à síndrome nefrótica, que é caracterizada por proteinúria acima de 3 gramas, por redução da albumina sérica, cujo valor limite é de 3,5 gramas por decilitro, e em decorrência dessa hipoalbuminemia, a presença de edema, tá? Então, proteinúria acima de 3 gramas, hipoalbuminemia e edema caracterizam o que a gente chama síndrome nefrótica, e ela ocorre em patologias em que eu tenho a perda da barreira de filtração glomerular, permitindo a excreção de macromoléculas como proteínas. Por que é o valor de 3 gramas? Porque esse é o valor a partir do qual aquela perda proteica na urina, a síntese hepática de albumina não consegue compensar e o paciente evolui com hipoalbuminemia. Uma proteinúria, por exemplo, de 2 gramas ou de 1,5 grama, caracteriza uma alteração glomerular mínima, tá? Abaixo de 3 gramas, mas eu não tenho hipoalbuminemia, portanto eu não vou ter edema, portanto eu não vou ter síndrome nefrótica, só se passar de 3 gramas. Outra síndrome nefrológica que vocês vão ao longo da prática clínica, independente da especialidade ou da área geral que vocês forem seguir, é a síndrome de doença renal crônica. Síndrome de doença renal crônica é uma lesão renal bem documentada, bem caracterizada, em que eu tenho redução do número de néfrons funcionantes. Um exemplo, como comentei, os mais comuns na nossa vivência atual no mundo todo, o diabetes e a hipertensão arterial, e, em terceiro lugar, patologias próprias do rim também, que cursam com síndrome nefrítica ou síndrome nefrótica, que levam a uma perda progressiva e irreversível da função renal, levando à necessidade de hemodiálise ou de transplante nos estágios mais avançados. Aqui, para ilustrar, não há necessidade no momento de vocês memorizarem essas faixas, mas é para vocês entenderem o contexto e irem se habituando. A gente classifica a doença renal crônica de acordo com o estágio do ritmo de filtração glomerular, que é o clearance de creatinina, e de acordo com o grau de proteinúria ou de albuminúria, tá? Quando eu tenho uma ausência de albuminúria, lembra que aquela faixa de microalbuminúria de 30 a 300, né? Então, se eu tenho uma albuminúria normal, abaixo de 30, ele é classificado como A1. Se eu tenho uma microalbuminúria, que é a faixa de 30 a 300, ele é classificado como A2. E se eu tenho uma albuminúria acima de 300, eu tenho o que a gente chama macroalbuminúria,
eu tenho uma caracterização como A3. E as faixas de ritmo de filtração glomerular são classificadas de G1 a G5, sendo G1 a função renal normal, o ritmo de filtração glomerular acima de 90, e a faixa G5, a falência renal, a perda de ritmo de filtração glomerular e de clearance de creatinina abaixo de 15 ml por minuto. E essa figura é o que a gente chama de um heat map da doença renal crônica, em que eu tenho o cruzamento desses parâmetros, estimativa de filtração glomerular e micro, macro ou ausência de albuminúria. Vejam que é uma sinalização mesmo para, por exemplo, o G1A1, ser um indivíduo normal, sem albuminúria, e o G5A3, o de maior risco de entrada em diálise ou de necessidade de transplante. Também caracterizamos como síndrome nefrológica o que a gente chama de lesão renal aguda. Lesão renal aguda é uma redução abrupta da função renal em até 48 horas, tá? E isso se caracteriza por uma diurese reduzida, elevação da creatinina sérica. A partir do volume de diurese e do valor da creatinina sérica, a lesão renal aguda é classificada em estágios 1, 2 e 3. Também lembrando para vocês aqui, para ilustrar e para vocês se familiarizarem com o diagnóstico. Isso aqui a gente também não vai exigir, mas ficaremos muito felizes se vocês lerem, entenderem e puderem se aprofundar já para ir se habituando com essa classificação. Especialmente quem vai trabalhar em emergência, em terapia intensiva, é muito importante que a lesão renal aguda seja observada e caracterizada pelo clínico antes de precisar do nefrologista, tá? Então, quais são as características? Diurese reduzida, elevação de creatinina, numa faixa de até 48 horas. Na grande maioria das vezes, essa lesão renal aguda é reversível, é decorrente de vasoconstricção e leva a uma necrose das células tubulares, de acordo com o grau de evolução, sendo que, havendo só necrose das células tubulares, a gente pode ter reversibilidade, porque as células tubulares, elas se regeneram. A gente só não vai ter reversibilidade naquela situação que a gente comentou, em que eu venho a ter, por essa lesão renal aguda de maior intensidade, uma necrose dos glomérulos, em que eu tenho uma necrose cortical e aí eu não tenho reversibilidade, e vai ser uma lesão renal aguda que evoluiu para uma doença renal crônica. No estágio 3 da lesão renal aguda, pode haver a necessidade de diálise em caráter de urgência, e quando, como comentamos, ocorre necrose dos glomérulos, deixa de ser lesão renal aguda, passa a ser uma lesão renal aguda que evoluiu irreversivelmente para uma doença renal crônica. Também a hipertensão arterial isoladamente, gente, ela pode ser classificada como síndrome nefrológica, uma vez que ela pode ser uma manifestação clínica de uma doença renal, seja uma lesão renal aguda, seja a doença renal crônica, tá certo? Aqui a gente tem nesse gráfico a ilustração da prevalência da hipertensão arterial de acordo com a faixa de idade, mostrando o quanto que é importante o diagnóstico e o acompanhamento da hipertensão arterial. Também aqui para ilustrar, para vocês irem se familiarizando com a caracterização da hipertensão arterial, como hoje as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial classificam os níveis de hipertensão, e isso é baseado em diretriz internacional, os estágios de hipertensão. A gente tem hipertensão em estágio 1, com uma sistólica acima de 140 e uma diastólica acima de 90, mas a gente tem que ter em mente que o importante é manter uma pressão arterial ótima, que é uma sistólica abaixo de 120 e uma diastólica abaixo de 80. O exame físico dos rins, para a gente agora efetivamente terminar, é uma situação que é muito difícil, na verdade, e é muito pobre o exame físico dos rins. Por isso que aqui na aula de semiologia renal a gente se deteve muito mais em anamnese e em exames complementares que fecham esses diagnósticos sindrômicos, como a gente comentou,
exame sumário de urina, a pesquisa da microalbuminúria, a dosagem de creatinina, são situações que facilitam muito mais o diagnóstico do que o próprio exame físico. Mas por quê? Porque os rins habitualmente não são palpáveis. A gente só consegue palpar os rins em situações como, por exemplo, a presença de rins policísticos, presença de tumores, ou quando o rim está obstruído, tem uma grande dilatação, a hidronefrose, a ponto da gente poder palpar o rim, tá certo? É muito difícil. Às vezes, você consegue palpar em indivíduos muito magros, com uma parede abdominal fininha, mas isso não é a regra. E existem dois métodos de palpação renal, o método bimanual de Gaillon, que a gente tem a ilustração, e que uma das mãos fica na região posterior, debaixo do rebordo costal, fazendo pressão para cima, e, desculpe, uma por trás, na região lombar, fazendo pressão para cima, e uma mão no abdômen, abaixo do rebordo costal, na altura da linha clavicular média. É descrito que, com a inspiração, o rim desloca-se para baixo, mas é difícil mesmo, a não ser que haja alguma dessas situações patológicas, né? Esse mesmo método, quando feito em decúbito lateral, sobre o lado oposto, com os membros em semiflexão, chama-se método de Israel, tá? Uma outra técnica de exame físico dos rins é o que a gente chama de punho-percussão ou choque lombo-abdominal, em que a gente faz batidinhas ou impulsos a partir da mão no rebordo costal ao nível do ângulo costo-vertebral. Isso gera uma dor se tiver, por exemplo, um processo de distensão da cápsula renal. Esse aqui, o choque lombo-abdominal. Podemos também fazer a percussão, né? Mas, como a gente comentou, a percussão, o choque lombo-abdominal já é uma percussão, gente, que é essa batidinha aqui na região lombar, que traz o sinal de Giordano positivo, que é essa punho-percussão dolorosa. E a gente pode também fazer a ausculta abdominal e identificar, eventualmente, um sopro que vai sugerir, por exemplo, um aneurisma de artéria renal, uma estenose da artéria renal geradora de hipertensão, um exame físico mais acurado, num ambiente silencioso, um paciente que você tem uma suspeita clínica, não é tão difícil a gente identificar o sopro. Só precisa pensar que esse sopro pode existir e examinar de maneira adequada e correta. O paciente em decúbito dorsal, a gente ausculta nos quadrantes superiores do abdômen, e no paciente sentado no ângulo costo-vertebral, eu posso ouvir um sopro decorrente de uma estenose da artéria renal. É isso. Vejam que a gama de sinais e sintomas que a gente discutiu permeiam diferentes áreas de atuação da medicina. Os rins estão por trás de muitas outras patologias, por essa interface que a gente aqui descreveu com outros órgãos e sistemas, e mesmo sem saber, você pode ser portador de doença renal, uma vez que muitos desses sinais e sintomas surgem em estágios mais avançados. Previna-se, consulte o nefrologista. Dúvidas, gente, que podemos aí esclarecer para vocês? Extrapolei aí uns 5 minutos. Obrigada, professor. Foi ótimo. Muito obrigada, professor. Professor, eu tenho uma dúvida. Um dos locais de ausculta do exame físico, assim, em caso de aneurisma aórtico não, de hipertensão renal, pode ser na região periumbilical ou só o quadrante superior? Vai ser mais fácil em quadrante superior, tá? É mais fácil em quadrante superior. Mas o ideal é que você faça a ausculta do abdômen todo, né? Mas é mais fácil na região mais alta, é mais fácil de perceber. Ok, obrigado. Ok, gente, um bom dia. Obrigado aí, pelo menos a gente não perdeu a oportunidade. Um abraço, viu? Obrigada, professor. Foi ótimo. Obrigada, professor. Até. Obrigado, professor. Tchau, tchau.